Fala, jovens. Boa tarde. Seguinte, estamos praticamente no processo de encerramento, não é isso? Apostila 5, quando a gente cambecar, apostila 6. Então, chegou no filezinho do século XX. Massa? Vamos ver hoje Primeira Guerra, Revolução Russa, crise 29 e começar o nazifascismo, tá? Quando a gente vier da última vez, a gente mata o nazifascismo com a Segunda Guerra, Guerra Fria, e os meninos da geografia ajudam a gente a ver a questão do mundo pós-Guerra Fria pela questão do tempo. Tá certo? O pessoal da geografia com a geopolítica vai ajudando a gente, tá? Bem-vindos. Hoje é dia 9 de agosto, tem uma data histórica para a gente lembrar, que essa semana faz-se 70 anos que jogaram a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. E hoje, domingo, dia 9, é os 70 anos da bomba de Nagasaki, tá? A gente geralmente só fala da bomba de Hiroshima porque ela é a primeira, tá? Mas a bomba de Nagasaki, ela inclusive matou mais, proporcionalmente à cidade, tá? Percentualmente, o número de pessoas que morreram em relação ao número de habitantes foi maior na segunda bomba do que na primeira. Duas bombas diferentes, tá certo? Porque uma era de urânio, outra de plutônio, tá? E aí eu gravei um vídeo para quem quiser assistir no YouTube, tá? Não precisa, só acessar, beleza? Meu nome, Márcio Miquiles. Aí eu gravei o videozinho dos 70 anos da bomba atômica para ajudar aí, quando você estiver em casa, quiser dar uma olhada, reforçar alguma coisa. Beleza? Tranquilo, vou deixar mais esses vídeos até a prova do Enem. Vou tentar fazer o máximo que eu puder aí, toda semana ter um novo. Tá certo? Então fica acompanhando no YouTube e tal, que dá para você olhar, tá? Vamos lá. Gente, Primeira Guerra Mundial, tá? Para falar da Primeira Guerra Mundial, nenhuma guerra acontece se não houver uma explicação sobre as causas mais aprofundadas dessa guerra, tá? E, logicamente, eu acho que a pergunta de todo mundo sempre é: por que a Primeira Guerra é a primeira, né? Eu acho que todo mundo começa com aquela pergunta desde Little Pivot. O primeiro professor dele de História, de Geografia, tá? De Estudos Sociais, se foi do seu tempo, que falou assim: vamos falar hoje de Primeira Guerra. Aí eu acho que você, criança, a primeira coisa que você faz é: professor, por que é a primeira? Se todas as aulas antes só falou de alguma guerra, só o que teve foi guerra, por que essa é a primeira? Tá? Primeira coisa de por que a Primeira Guerra é a Primeira Guerra. É a primeira do século XX, envolvendo as potências da Europa. Tá? Segundo, é a primeira vez que todos os continentes participam. Tá? Você tem a América, o maior representante é os Estados Unidos na Primeira Guerra, mas o Brasil esteve lá, mandando ajuda, tá certo, médico, hospitalar, mas a Marinha teve que ir. Você tem a Ásia com o Japão e a China, mais os países do Oriente Médio, principalmente a Turquia, que está ali na Europa e está na Ásia. A Europa não preciso nem dizer, porque é as principais potências. A África e a Oceania, viu? Porque a Austrália, Nova Zelândia participaram ativamente da Primeira Guerra Mundial. Saiu, inclusive, esse ano, 2015, um filme com aquele ator que fez o Noé recentemente, fez o Gladiador, Robin Hood, o Russell Crowe. Ele é australiano e ele fez um filme sobre a história de um pai, hoje dia dos pais, que 3 filhos deles foram arrestados na Primeira Guerra Mundial e não voltaram. E ele foi buscar os filhos, tá? E o filme, além de inédito, a história nunca tinha sido passada em cinema, o nome do filme é Promessas de Guerra, tá? Tem um fato de que é uma das primeiras vezes que o cinema cumpre a história de um filme na Primeira Guerra, envolvendo a Austrália, tá certo? Beleza? Outra razão da Primeira Guerra ser a Primeira Guerra é porque é a primeira vez que a gente usa os 3 espaços. Você vai ter uma guerra terrestre, você tem a guerra marítima e pela primeira vez na história você vai ter as batalhas aéreas, porque o avião vai entrar dentro do conflito, tá? Uma batalha que envolve 2 coisas. Ela tem alta tecnologia e ainda tem umas coisas bem atrasadas convivendo. Beleza. Então vamos lá. Como começou essa guerra? É bom lembrar que a Europa, ela estava vivendo o auge
da industrialização na véspera da Primeira Guerra, tá? A indústria chegou na segunda fase, que é aquela fase da produção em série, tá? Se produz muito rápido, a um custo muito baixo para a época e não havia direitos trabalhistas, beleza? Então as pessoas estavam trabalhando na Europa a média de 14, 16 horas dia, tá? O que faz com que você não consiga morar fora da cidade. Você não só se industrializou, como se urbanizou. A Europa se urbanizou porque não dá nem tempo do cara sair da cidade. Porque se tu botar no relógio, 16 horas de trabalho por dia, sobrou 8. Dessas 8, tu tem que se deslocar para o trabalho. Vou botar 1 hora de deslocamento para o trabalho, ida, volta, sobrou 6. Tu tem 6 horas para se alimentar e ter vida. Então, vai chegar um momento que tu não vai conseguir fazer mais nada. Aí o que é que acontece? Os caras moravam dentro da fábrica para poder reduzir o tempo de deslocamento, por exemplo, tá? Eles vão se alimentar onde? No intervalo da própria produção. Então tudo isso que está sendo feito fez com que a Europa tornasse a indústria, vamos dizer assim, a indústria mudou o mapa da Europa. E essa mudança do mapa fez com que todo mundo se torne mais dependente da indústria. Só que entenda, a gente consome mais rápido ou produz mais rápido? Você não pode ter dúvida. Consome mais rápido ou produz mais rápido? Produz mais rápido. Se você for um cara que gosta, pega e pense numa pessoa que goste de Coca-Cola. Mas que goste mesmo, que tome refrigerante até sem gás. Tá? Que chega morrendo de sede, toma um refrigerante para beber água. Tá? Porque ele bebe o refrigerante, aí o bicho é doce, aí ele bebe água. Mas a primeira coisa que ele bebe é o refrigerante. Pois pega esse elemento que bebe refrigerante e vamos botar ele de domingo para assistir um programa na TV. 2 horas de programa. Quanto em 2 horas ele bebe de refrigerante? É para pensar num cara que bebe. Tá? Vamos botar que ele tomou 4 refrigerantes de 2 litros. Vocês estão achando muito, ó. 8 litros o elemento bebeu em 2 horas. Só que a gente tem que pensar no cara que bebe. Então eu vou botar que ele bebeu 5. Ele bebeu 10 litros em 2 horas. Tu acha que se a Coca-Cola ligasse as torneiras dela, quantos litros de refrigerante ela consegue produzir em 2 horas? Ela enche um açude. Ela acaba com o problema da falta de água em São Paulo. Com refrigerante. Tranquilamente, meu colega. Ela faz não sei quantas piscinas semiolímpicas em 2 horas, ligando a vazão da indústria dela. Vamos pensar uma indústria que produza pneu. Quantos pneus a indústria não faz em 2 horas? É muito rápido, meu colega. Então a gente nunca consome na velocidade que a gente produz. Resultado, depois que a indústria se desenvolveu, surge uma crise chamada crise de superprodução. Quando é que a crise de superprodução vai acabar? Nunca. Por quê? É uma coisa matemática, ó. Quando a gente produz uma unidade, a gente gasta X. Quando a gente produz 100 unidades, a gente gasta 100X? Não. Quando a gente produz em maior quantidade, o custo é menor. Então, 1 é X, 100 é 80X. Vale a pena produzir mais ou menos? Mais. Eu produzo mais e depois eu me viro para vender. Só que a Europa estava vivendo o auge da venda. A galera está se urbanizando, consome mais. E 2, surgiu no início do século XX um negócio chamado vacina. Quando a gente, ser humano, começou a ser vacinado, a nossa sobrevida subiu muito. Teve país que a população em 10 anos cresceu 3 vezes. A população europeia cresceu, tá? Como nunca havia crescido. Tá? Estão lotadas as cidades, cheio de gente trabalhando e consumindo. Então eu vou produzir. É o que a gente chama de Belle Époque. Aí é a época das grandes invenções. Surgiu o telefone, surgiu os meios de transporte, porque o meio de transporte era carruagem, agora vai ter a bicicleta. Tá? Da bicicleta foi para o carro. Tá? Daqui a pouco surge o balão, o Zeppelin, até surgiu o avião. Professor, por que pararam de usar aquele Zeppelin? Não era tão bonito. É só porque pegava fogo, tá certo?
Aí o pessoal achou que não sei se valia a pena, tá? Pegar fogo lá em cima não, tá? Não era muito seguro não. Mas os caras criaram o trem e a tecnologia foi gerando relógio, eletrodomésticos, bem rústicos em relação a gente hoje. Mas já estava surgindo fogão, locais de resfriamento dos alimentos. Tu tem noção de quanto muda a vida de uma pessoa? Tu tem um local para guardar comida? Porque antigamente você faz a comida e come-se o que está feito, porque não dá para reaproveitar. Aí hoje não, a gente faz, congela e deixa, ó, não sei quantas semanas, lá o congelamento. Tanto é que quem não foi criança e se decepcionou com esse congelamento, a mãe bota o feijão na vasilha do sorvete e você vem com gosto de gás, no colégio pegando fogo, você derretendo no sol quente. Quando abre a geladeira, o potezão de sorvete, ai meu Deus, é feijão, é macarrão, é fígado acebolado. Feijão chega a ter aquela capa por cima do congelamento, tá? Porque a gente vai congelar mesmo, cara, o produto, aí não tem embalagem. Vai a embalagem que tiver, meu irmão. Tem gente que compra o sorvete mais barato para pegar a embalagem. Porque no custo-benefício, o preço da embalagem sai quase o preço do sorvete com a embalagem. Então, pega o sorvete, se ninguém gostar, chama as visitas. Mas visita, alguém apareceu, oferece o sorvete. Quer o sorvetinho? Posso? Não, pode. Você é louco o sorvete, tá certo? Para aproveitar a vasilha. Então, cara, os caras estavam criando uma série de tecnologias, só teve um probleminha. Chegou o momento que a indústria produziu demais e não tem para quem vender. Só que esse intervalo que a indústria produziu demais, ela não ganhou dinheiro não, ela ficou milionária. Naquele tempo a milionária é hoje a trilionária, tá certo? Como eles estão muito ricos e ninguém controla o mercado era livre concorrência, eles tinham monopólio. Só tem uma coisa que ganha mais dinheiro que a indústria, quem é? É o banco. Pois diz aí que os indústrias compraram os bancos. Pronto, meu irmão. Os caras são os Transformers do dinheiro. Eles são aquele Optimus Prime em cima do dinossauro no último filme. Tá certo? Eles têm muito dinheiro, mas nesse momento não vale a pena. Porque não tem para quem vender. Quando você superproduz, você tem 3 opções. Opção A. Não já está produzido? Para a produção e vende. Só que se eu parar a produção, eu vou ter que desempregar. E se eu desempregar, não tem consumo. Eu já não estou vendendo. Plano B. Diminui o lucro. Olha, o lucro da indústria beira 800%. Tá? Você que acha que o cara que compra um marujinho de 25 centavos, 30, e vende para você de R$1, que você fica puto. Ei, marujinho, tu é doido, é, marujinho? Quer quebrar o nego mesmo, é? Você fica com raiva do vendedor do marujinho, do cabo do picolé pardal. E ele compra por um valor e às vezes ele vende o dobro. Desse dobro que você acha que é caro, a indústria, cara, a indústria custa em média para ela, uma indústria grande. Estamos falando aqui de mega indústrias, tá? Uma Nike da vida. Vamos pegar uma Nike, que quase tudo é produzido China, Vietnã, Camboja, países pequenos, que a mão de obra baratíssima. Não tem nem direitos trabalhistas às vezes. Tu sabe quanto é a blusa do Barcelona para Nike? 8 centavos. 8 centavos. Aí ela vende por 240. Se o Barcelona for campeão do mundo, 270. Quando eu não tenho mais essa blusa para vender, porque a blusa é por ano, né? Quando termina o ano que vai mudar a blusa, aí eu faço uma promoção, aí de 240 por 150. Ela custa 8 centavos. O lucro é de 800, de 1.000, de 2.000%. Aí o que é que a indústria podia fazer? Ganhar um lucro de 100%. Mas se tu disser para o industrial que ele vai ganhar 100% de lucro, o que é que ele faz? Cara, mas não. Bora, cara, ganhar só 100%. Não. Ganha, mas só o dobro. Não. Ele não quer. Dói o coraçãozinho dele. Então o que é que ele vai fazer? Eles pensaram assim, e se tivesse uma maneira de eu ganhar mais dinheiro, baixando o preço? Valha, e como é que o cara vai baixar o preço e ganhar dinheiro?
Se eu conseguir produzir mais barato, eu posso baixar o preço sem mexer no lucro. Contanto que eu acho matéria-prima e mão de obra mais barata. E a Europa pensou, sabe onde é que tem? Na África e na Ásia. É lógico que eles vão invadir a África e a Ásia. E você vai se perguntar, os africanos e os asiáticos não vão reagir? Lógico que vão. Aí é que está o lance da indústria. Ela não estava produzindo telefone, trem e uma série de tecnologias. Toda a ciência vai ser usada para produzir uma tecnologia chamada arma. Se eu produzir uma arma que um soldado mate 300, e pode um soldado matar 300 pessoas? Se ele estiver num tanque, os outros a pé, vão fazer o que no tanque? Se eu tiver com um avião de guerra, tu vai fazer o que com o avião? Tu só pode fazer uma coisa, fugir. Se eu tiver uma metralhadora, que a metralhadora da época já dá 300 tiros por minuto. Ela não é automática, você tem que botar ela no chão, que ela é pesada, você tem que girar a manivela e ela vai pá, 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 pá. Enquanto o outro dá um pá, tu deu 300 pá. Ou tu é muito azarado, que no pá dele tu já morreu, ou ele se garante pra caçamba. Mas na vida real, ele vai dar um tiro, provavelmente não vai acertar. Aí ele vai ter que preparar a arma para dar outro tiro. No que ele prepara, ele já morreu. Porque tu ficou só 300 vezes por minuto, tá? Então a tecnologia vai fazer a Europa ter exércitos melhores. Só tem um problema. O industrial só não tem uma coisa. Ele não tem soldado. Ele é um industrial. Ele vai produzir a arma, mas ele não tem um exército. Aí você diz assim, por que ele não faz um exército? Porque é funcionário, não vai morrer pelo patrão, meu filho. E nem a indústria quer o nome dela manchada na guerra. Tu já viu a indústria na guerra? Todo mundo sabe que a indústria financia as guerras. E que tem gente ganhando dinheiro com guerra. País não ganha dinheiro com guerra não, viu? Se você acha que os Estados Unidos ficam ricos com guerra, é mentira. Você está errado. E quem lhe disse isso não entende matemática. Um país vai à falência em guerra. Tu sabe quanto custou o Bin Laden? O Bin Laden custou, a morte do Bin Laden custou quase $1 trilhão em 10 anos. Onde é que isso dá retorno para matar uma pessoa? E outra coisa, quando matou o Bin Laden, resolveu o problema do terrorismo? Não houve mais nenhum atentado. Está aí que quando o Bin Laden morreu, resolvemos a questão do terrorismo porque a Al-Qaeda se enfraqueceu. Aí veio o Estado Islâmico, que é pior do que a Al-Qaeda, que faz a Al-Qaeda ser simpática, carismática. Tu é doido, não resolve. Então por que eles fizeram? Porque tem uma indústria armamentista dizendo, faça guerra que eu lhe financio, tá? A indústria não quer o nome dela, porque pega mal. Imagina tu tá numa guerra, o cara faz assim, tira uma granada, aí explode. Essa bomba foi oferecimento de... Não existe isso, meu filho. Pega mal para a imagem da empresa. E o slogan da empresa não se adequa à guerra. O McDonald's financiando a guerra, aí ele papoca, mata todo mundo e diz assim, amo muito tudo isso. A Coca-Cola vem, joga uma bomba, mata todo mundo, aí diz assim, vive o lado Coca-Cola da vida. Tá certo? Tu é doido, é? A indústria não quer o nome dela. Tu já viu alguém morrer e quando o médico tirar a bala, eles morri de quê, doutor? Com certeza era Adidas. Tá aqui, ó. Você não vê a empresa, mas a empresa é quem está financiando. Quem vai para a guerra é soldado. E quem tem que fazer você ir para a guerra são os países. Aí os industriais vão chegar para os seus respectivos países e vão dizer assim, olha, vamos resolver o teu problema e o meu ao mesmo tempo. Tu tá cheio de gente. Porque a Europa cresceu a população cheia de gente desempregada. Lembra da musiquinha? Pobre incomoda muita gente. Muito pobre, incomoda, incomoda, incomoda. Nasceu mais gente aí que incomoda, incomoda, incomoda que só, incomoda. O que é que eu vou fazer com eles? Eu não tenho o que fazer com eles. Aí a indústria diz assim, eu tenho uma solução para tirar a população pobre daqui. O que é que tu vai fazer? Tu vai mandar ele para a guerra, só que eu vou te dar o dinheiro e a arma para tu ir para a guerra. Vá por mim, que a gente não perde, porque eu vou criar as tecnologias que vão garantir que a gente vença, e rápido. Em troca, eu quero que você mande os
soldados para essa região específica, porque aqui tem ouro, eu quero que você mande para esse país que tem ferro. E aí a Europa mapeou o que ela quer roubar. Qual foi o problema? Todo mundo pensou a mesma coisa. A Inglaterra, a Alemanha, a Áustria, a França, a Bélgica, a Holanda. E todo mundo vai tomar territórios na África e na Ásia. E qual era a regra? A regra é que não tinha regra. Não era de quem chegar primeiro. Às vezes um país tomava um território, vinha outro e tomava dele. Eles vão começar a se estranhar. E quando você está numa guerra, como é que fica o nacionalismo? Maior ou menor? Maior. Você está morrendo pelo seu país, pela sua bandeira. Todo mundo nacionalista. Na época se falava numa teoria chamada eugenia. A ideia da raça superior. Deturpar o que Darwin falou. É bom lembrar que o Darwin já tinha morrido. Então não tem nada melhor do que usar uma pessoa que morreu. Porque ela não vem para dizer que é mentira. O Darwin dizia que só os animais mais adaptados, mais fortes, iriam sobreviver no meio hostil. Aí disseram que o ser humano evoluiu da seguinte escala: nós nascemos negros na África, e é verdade, o primeiro homem, os primeiros grupos hominídeos foram encontrados na África. A primeira pessoa encontrada arqueologicamente é uma mulher chamada Lucy, tá? Ela é negra, então a nossa origem é negra. Então eles vão dizer que o homem nasceu negro, aí migrou. Quem evoluiu, migrou para a América. Aí ficou marrom, que é o índio americano. Aí quem evoluiu da América conseguiu chegar na Ásia, amarelou. E por último, quem evoluiu chegou na Europa e ficou branco. Então o homem branco é o mais evoluído. Evolução intelectual ou física? Intelectual. Eles diziam assim, ó, o negro é mais forte do que o branco. E mais apto para as atividades físicas. Então o negro tem que trabalhar fazendo o trilho do trem. O branco não tem força. Ele é mais adaptado para pensar. Então ele pensa o trem que o negro vai fazer o trilho. Os mais escuros, os negros, os africanos, os americanos e os asiáticos têm que fazer o trabalho manual. O trabalho intelectual é dos brancos. Teve gente que ao escrever sobre isso ganhou o prêmio Nobel. Um inglês chamado Eduardo, em inglês é Edward Kipling, das bolsas, viu? O Kipling das bolsas é homenagem a esse rapaz, tá? Que ganhou o prêmio Nobel com um livro chamado Fardo do Homem Branco. O que é o fardo do homem branco? É dever do homem branco europeu levar a civilização. E quando eles invadiram a África e a Ásia, eles levam a língua europeia. Qual é a língua mais usual do mundo? O inglês. Porque qual foi o país que mais invadiu a África e a Ásia? A Inglaterra. O indiano fala inglês. Cara, tu sabe quem é o maior representante da luta negra do século XX? Nelson Mandela. Vocês já pararam para pensar que o nome do rapaz é em inglês? Nelson? Um africano, tu acha que o nome dele é africano, é Nelson? O nome do cara é Madiba. Ele entra para a história pelo nome europeu. Tamanha a influência da Europa, tá? Então a Europa começou a se estranhar. Só que se não bastasse esse estranhamento, eles têm armas, estão se estranhando, se aflorando, aí a confusão pega agora, tá? Pronto, falamos aqui do imperialismo, a rivalidade, o nacionalismo e a corrida armamentista. Nós vamos agora para o motivo oficial da guerra, tá? A França e a Alemanha se odeiam, por quê, professor? A França e a Alemanha faz 40 anos, na véspera da Primeira Guerra, que fizeram uma guerra, que a Alemanha ganhou. E a Alemanha ganhou a guerra da França, tomou Alsácia e Lorena, fez a França pagar uma indenização altíssima e ainda destruiu o Palácio de Versalhes todinho. Os franceses e alemães não se suportam. Se não bastasse isso, jovem, tem um probleminha bem grave. A Alemanha não respeita a França. Tudo que era da França, a Alemanha tomava. Tudo que era da Itália, a Inglaterra tomava. Então, na verdade, todo mundo tinha medo da Inglaterra, menos um país, a Alemanha. A Alemanha não baixava a cabeça para a Inglaterra. O resto tinha medo, tá? E um país desses aqui está com um probleminha em relação aos outros países europeus. O nome desse país se chama Rússia. A Rússia foi a última a se industrializar na Europa. Atrasada. Quando viu, todo mundo já tinha tomado a África. Para ela sobrou ir para a Ásia. Se você pegar o mapa, Rússia,
Acabou a Rússia, você chega na China. Tá? A Rússia teve uma ideia, vamos invadir a China e construir uma estrada de ferro para tirar os minérios da China. Cara, quando a Rússia foi para a China, diz quem estava lá? O Japão. O Japão tinha invadido a China, pelo mesmo motivo da Rússia. Rússia e Japão vão se enfrentar para tomar a China. A Rússia pensou que ia ganhar, a Rússia tinha a maior cavalaria do mundo. Ela se orgulhava, eu sou quem tenho mais cavalos no mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo já tinha tanque. E ela não se tocou que todo mundo deixou de ter cavalo, porque o tanque é melhor que o cavalo. E a Rússia tinha cavalo e levou para essa guerra com o Japão espadachim. O Japão, bebê, ele já tinha comprado armas industrializadas dos Estados Unidos. O Japão vai usar metralhadora contra os cavalos e os espadachim russos. Foi uma peia. Eita, foi porrada. Mas essa Rússia perdeu. Mas apanhou tanto. Primeiro que se tornou o único país da Europa que perdeu para alguém da Ásia. Valeu, Rússia. Orgulho da Europa. Desfez até aquela ideia da raça pura, porque disse que o europeu era melhor do que o asiático, ele errou um monte de peia. Tá? 2. Quando a Rússia perdeu, ela viu que ela não tinha muito o que fazer. A sorte da Rússia é porque o rei da Rússia, tio Nicolau, era casado com a neta da rainha da Inglaterra. Tá? Ele fez o melhor casamento que ele podia. Ele casou com a menina mais desejada da época. A neta da rainha da Inglaterra. E não era uma neta, não, era a neta. Tá? Mãe gosta do filho por igual, mas vó não. Vó tem um neto que ela gosta e tem uns outros. E vó, ela não esconde. Vó não esconde não. Vó, quando é um neto que ela gosta, ela faz pelo neto que ela não faria nem por ele. Nem por ela faz pro neto. Faz tudo pelo neto. Quando é um neto, os outros, ela diz é assim, na frente dos netos, os netos tudo junto. Páscoa, ela faz um esforço para dar um ovo de Páscoa para cada um. Mas pro neto querido, ela leva lá no quarto. Meu filho, vem cá. Aí dá outro. Aí diz assim, não diga pros seus primos não. Por quê, vó? Porque não pode, vovó tá pedindo. Só que os meninos vão dizer, vão cabuetar. Aí os vão reclamar, vó, por que a senhora deu outro ovo para não sei quem, pro Arthur? Minha filha, sua avó não é banco não. Dei para Arthur porque eu queria dar para Arthur, pronto, acabou-se. Não tem conversa não, pronto, eu vou dar o ovo tudinho aqui e vou dar tudo para ele. Era o que ela queria desde o começo. Tá? Então vó, como gosta da neta, a rainha da Inglaterra era louca por essa neta dela, Catarina, que é a rainha da Rússia. Ela só não protege mais a Rússia porque a monarquia na Inglaterra tem um parlamento controlando. Então, brother, a Rússia e a Inglaterra são aliadas. Fato, é questão de família, laço de família. Tá aí o mapa aí, tá? Deixa eu montar aqui a política de aliança. Nós tínhamos duas alianças. Inglaterra, França e Rússia. Você já entendeu a ligação da Inglaterra com a Rússia, né? A rainha da Inglaterra e a neta dela, Inglaterra e Rússia. Até porque a Rússia, se não se unir, vai ficar muito fraca. A Alemanha se uniu com a Áustria. Cara, quando a Alemanha se uniu com a Áustria era dona da Áustria, da Hungria, da Bulgária e tinha uma aliança com a Turquia. Quando se uniu com a Alemanha e a Áustria juntas são a nação mais poderosa do mundo. A Inglaterra está com medo da Alemanha, mas não quer admitir. A França ajudou, porque a Alemanha passa por cima da França o tempo todo. Aí a França, meu irmão, se a Alemanha era forte só, com a Áustria ela vai tomar tudo que é meu. A França assinou um documento chamado Entente Cordiale, que quer dizer na tradução, a intenção de ser cordial. E pediu ajuda à Inglaterra. Elas são arqui-inimigas, mas naquele momento quem é o principal rival? A Alemanha. Se juntou Inglaterra e França e Rússia, contra a Alemanha e Áustria. A Itália ficou só. Olha a Itália, era eu na época de colégio. Eu apanhei de segunda a sexta. Sábado e domingo quando tinha prova. Tá certo? Só a grade. Tá certo? Eu apanhava todo dia, meu irmão. Não errava um. Eu cheguei ao ponto de eu pedir para minha mãe fazer o pior lanche que pudesse para eu levar, para a galera não comer. Era um pão seco que rasgava a gengiva por dentro, com a mortadela pegando frio e uma tangerina. Tinha açúcar, não tinha nada.
Pois a galera pegava a minha tangerina e ainda xiringava aquele bicho do meu ui. Da tangerina. Quando eu chegava na hora do recreio, eu ia comer a tangerina, já tinha rodado a tangerina. Faz tempo já. Eu levava 2 sanduíches, um para negada, porque iam roubar mesmo. Um para negada, um para mim. A galera comia o coletivo e ainda comia o meu. E reclamando, diabo de sanduíche ruim. Eu disse, o sanduíche é ruim para vocês não quererem, seus marginais. Mesmo assim a galera pegava. Não, eu cheguei ao ponto de ter que ir a pé para casa. Porque quando eu ia para a parada, quando eu ia subir, a galera me segurava. Tu não vai agora não. Ei, macho, eu tenho que pegar o ônibus, mano. Deixa de brincadeira, mas eu pegar o ônibus aí. Tu não quer pegar esse ônibus não. Rapaz, eu ficava 1h30 na parada, mano. A galera me segurando. A galera ficava para me segurar. Aí eu tomei uma decisão, eu vou a pé. Era 2h30 andando. Não é possível que alguém me siga. Aí não me seguiram. Aí todo... Por isso que eu era mago. Eu terminei meu 3º ano pesando 57 quilos. Minha filha, todo dia ela terminava meio-dia, era 2h30 andando para chegar em casa, 2h30 vindo de casa. Não comia nada, porque a galera não deixava. E 3 vezes por semana tinha aula à tarde, quer dizer, eu não almoçava 3 vezes por semana, porque a galera comia meu almoço. Tá? E na única vez que eu revidei, eu fui suspenso. Que a vida é assim, justa, é assim, tá? Quem é este menino? É a Itália. Que apanha de todo mundo e se ela revidar, ela apanha de novo. Então a Itália pensou o seguinte, rapaz, a Inglaterra faz o que quer comigo. Eu vou pedir ajuda. Quando você é fraco, você pede ajuda ao mais forte. A Itália pediu ajuda à Alemanha. Só que a Itália está fazendo um acordo pensando em um único país. Quem? Ela. Toda vez que você pensar na Itália na Primeira Guerra, você pensa em quem? A Itália está pensando nela. Tanto é que o acordo da Itália é tão doido que se você não entender, você é um ser humano. Ninguém nunca entendeu. Preste atenção ao acordo da Itália. A Itália é aliada da Alemanha. Mas ela não gosta da Áustria. Porque ela tem medo da Inglaterra. Mas ela tem um pacto de não agressão com a França e a Rússia. Professor, não estou entendendo. Ninguém nunca entendeu. Bote uma coisa na sua cabeça. A Itália quer um amigo para se proteger. Quem é um amigo dela? A Alemanha. Pronto. Fato. A guerra está quase montada. Está faltando alguém perguntar só que horas são para começar a guerra. E aí tocou o alarme. A Áustria era doida para invadir a Bósnia. Vizinha à Rússia, ó. E a Alemanha e a Áustria tinham intenções de invadir a Rússia também. Quando a Áustria pensou em invadir a Bósnia, aí a Rússia se tremeu todo dia. Meu irmão, se ele tomar a Bósnia, ele vai me invadir. Só que a Rússia perdeu para o Japão. Tu acha que ela vai conseguir vencer a Áustria? Nem no 0-1. Aí o que é que a Rússia fez? Não fez. Para sorte da Rússia, quando a Áustria tentou invadir a Bósnia, a Sérvia se juntou com a Bósnia e impediu. Aí a Áustria teve uma outra ideia. Quando você não pode com o inimigo, o que é que você faz? Antes de se juntar a ele, que vocês são pessoas de coração bom.